Você falou, você já tinha falado da paralisia cerebral, falou agora do autismo, falou de crianças com desenvolvimento típico. Existe alguma outra condição clínica que tenha a presença de ponta de pé importante? Olha, deficiência intelectual. Tem alguns estudos que mostram que a deficiência intelectual também pode ter a ponta de pé, por conta da hipotonia e outras coisas mais. E tem uma que é periférica, uma alteração neuromuscular periférica, se não me engano, tá, gente? Que chama síndrome de Charcot-Marie. Eu já peguei caso. O pé é muito... Essa alteração é uma alteração genética e ela tem... o pé fica... É um pé muito específico. Um pé muito específico. E a ponta de pé, você falava... A maneira específica. É específica e o jeito que o pé fica, a anatomia desse pé fica diferente. Então, eu já peguei um caso de uma criança de 7 anos que andava de ponta, assim, absurda. Não tinha encurtamento, mas andava, assim, absurdamente. E aí eu pedi para a família procurar o neuro e eu coloquei toda a base científica, que eu encontrei muitos estudos correlacionados à síndrome de Charcot-Marie com o autismo. E coloquei os estudos, os links no meu relatório para a neuro poder analisar e ela falou que fazia sentido mesmo. E aí fizeram o exame e deu Charcot-Marie. Então, assim, aí é um outro tipo de tratamento, aí começa, né, as extremidades, né? É uma alteração bem importante. Então, na verdade, eu sempre falo para as pessoas que antes, né, as pessoas só olhavam o autismo por um olhar, por um foco. Que hoje a gente tem que olhar ele como um todo. Então, eu tenho que olhar a visão, eu tenho que olhar a audição, eu tenho que olhar tudo, né? Pode ser comportamento, mas também pode não. O que está encadeando esse comportamento? Pode ser uma outra coisa que não tem nada a ver. Que tem uma origem orgânica. Né? E você precisa dar esse olhar, né? Então, a ponta de pé, esse que é o entrave de todo mundo. Eu pego muitos casos de ponta. A gente tem até alguns protocolos hoje na área da ortopedia para ponta, não de autismo, mas para ponta, né? Gesso seriado, né, que eles colocam. Mas, por exemplo, a minha experiência hoje com pós-cirúrgico, por exemplo, de ponta, eu tive 5 casos de pós-cirúrgico de ponta de pé. Você fala do tendão. Isso, que aí eles faz tem uns que fazem botox, mas aí o botox é mais paliativo, né? Eu nem mais indico para fazer, porque é muito paliativo. Mas quando vai para a cirurgia, que realmente já está uma ponta importante, e quando eles fazem a cirurgia lá do tendão, tudo, coloca o gesso. Eu já tive criança que, quando o médico falou assim, olha, agora pode pôr o pé no chão, a primeira coisa que ele faz é a ponta. Então, assim, o encurtamento do tendão foi uma consequência. Ele não era a origem. Então, se a gente não trabalhar com origem, descobrir essa origem sensorial, motora e etc., não vai adiantar. A probabilidade dele voltar para a cirurgia é grande, porque ele vai encurtar de novo, né? Então, eu tive 5 casos, desses 5, 2 no mesmo... Põe o pé no chão, ponta. Então, mas não resolveu a ponta. Pois é, não resolveu. Os outros 3 voltaram depois ou não? Não. Continuaram, mas teve que fazer um trabalho pós-cirúrgico bem importante, pós-operatório, com fisioterapia, com questão sensorial, e não voltaram, porque tinha uma questão do tendão e tinha uma questão neurológica associada. Entendi. Mas esses 2, na hora, voltaram. Eu já tinha tido essa informação sobre o caráter paliativo do botox no caso do autismo. Porque parece que na paralisia cerebral você tem um sucesso maior. Tem um sucesso maior. Fica um pouco mais... Parece que fica mais tempo, né, com aquele relaxamento do tendão. E aí no autismo é complicadíssimo. Porque tem outras origens, né? Virou um comportamento. Aí o menininho vai andar. Porque ele gosta de andar daquele jeito. Que é mais confortável, porque ele gosta de colocar os dedinhos, né? Fica aquela sensação do dedinho no chão, do peso. Aí tem que descobrir o que é. É por isso que a integração sensorial é importante, uma avaliação bem feita, né, das TOs. A parte da fisioterapia também fazer uma avaliação funcional e uma avaliação ali biomecânica daquele movimento. Uma questão ocular também. Hoje, muitos poucos médicos trabalham com autismo. Não sei se você conhece, mas assim, muito pouco mesmo, oftalmos. Poucos, Muito pouco. Às vezes eu sempre mando, vai criança lá, oftalmo. Vai no meu relatório já. Aí chega lá, falou que tá ótimo. O menino tem um estrabismo gigante. Mas como que ele enxerga direito? Mas às vezes não consegue examinar. Não consegue examinar, não tem uma técnica que examine. Eu acho que também precisa... É uma área que precisa ser descoberta também no autismo aí, porque é complicado. Tem uma oftalmo em São Paulo, que ela é mãe de autista, ela é analista do comportamento. Ai, que legal. Ela se chama Ione.
Aliás, até uma coisa interessante. Eu não tinha botado o nome dela na lista, mas Chame ela, por favor, precisamos. Aqui. É verdade. Nossa, muda tudo. Eu encaminho para uma fisioterapeuta ocular, que tem em São Paulo, chama Márcia, não lembro o sobrenome dela. Mas quem me indicou foi uma fonoaudióloga. E ela é ótima. Você descobre, assim, umas coisas absurdas, assim, da criança. Nossa, ela não enxerga assim, ela enxerga assado. Depende do ângulo, depende... E aí você começa a entender por que essa criança não fica sentada também, por que ela não presta tanta atenção, por que ela vira a cabeça de tal forma, né? Então, é muito interessante. Acho que é uma área que precisa ser mais estudada. Mais estudada aqui no autismo. Né? Eu vi também alguns estudos sobre postura, alteração de postura, uns estudos bem interessantes. Muito. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu queria, antes, investir um pouco mais nisso. Vamos imaginar que alguém tem ponta de pé e ele vai procurar tratamento. Eu entendo que tem que fazer análise da função, sim. Etc. e tal. Mas, digamos que eu não estou falando ainda, pelo menos não ainda, de cirurgia. E do ponto de vista motor, assim, em geral, o que a fisioterapeuta faz? Tá. A fisioterapia, ela entra primeiro, faz uma avaliação bem estruturada, né, de como que está esse tônus. O tônus muscular nada mais é que a contração do músculo em repouso, né? Mas como que está a consistência desse tônus? Se é uma criança muito hipotônica, e a gente sabe hoje que muitos autistas têm hipotonia, né? Mais de 60% aí tem uma hipotonia importante. O último estudo que teve de hipotonia com crianças até 6 anos deu 34,4% dos autistas com hipotonia generalizada. Então, uma hipotonia muito mais importante ainda. Então, a gente vê a questão hipotônica, a gente verifica como está a mecânica do ângulo do tornozelo e pé, né? Como está essa amplitude de movimento, se ele consegue ter uma amplitude importante, se ele consegue fazer movimentações importantes. Como que a gente faz a flexão, dorsiflexão desse pé, porque se tiver já muito travado, a gente precisa ter um olhar mais específico para esse pé. E como que é a marcha dessa criança, né? Porque começa com a ponta e o resto começa a ter alterações. Aí começa a alterar toda a biomecânica, a estrutura, né, dessa marcha, dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Então, a avaliação é muito importante. Levantando os pontos. Primeiro, a questão do tônus. O tônus, ele é a base. Se a gente não trabalhar tônus, a gente não trabalha as outras coisas. Então, fazer um plano terapêutico individualizado, com fortalecimento muscular, fazendo ativação dessas musculaturas, a gente faz toda essa ativação, como se fosse um alicerce, a gente vai trabalhando o alicerce. E depois a gente vai para o específico. Então, se trabalha a questão da marcha, a gente coloca na esteira, coloca em plataforma vibratória, né, para poder ter a ativação dessa musculatura. Na esteira, ensinando a criança o caminhar, utiliza de recursos, então, por exemplo, um tênis, uma bota com cano alto, para inibir o comportamento, não vai resolver, eu falo que não resolve, mas ele ajuda a inibir. A gente utiliza pezinhos para colocar esse calcanhar no chão, né? Então, a gente vai estruturando uma intervenção para que essa criança entenda como que é o correto do caminhar. Né? A gente vai estruturando, então, fortalecendo e ensinando essa criança o caminhar correto. Alguns a gente tem muito sucesso. Automaticamente, eles vão baixando o pé. Né? Mas olha que interessante, nunca vem sozinho. Então, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho, a gente tem que vir, por exemplo, com o trabalho de dica. Baixa o pé. Né? Ou começa com, né? Aí vem as dicas, né? O motor, né? Vem o físico, o físico total, o físico parcial, depois vem só o toque, depois só vem a fala, né? O verbal. Ó, baixa o pé. Né? E aí isso vai também, a gente utiliza essa questão das dicas, dos comandos, né? Dicas, para poder ali também estruturar essa questão do comportamento que ele pode tá vindo ali por conta da ponta, porque ele se sente mais confortável nela. Então, o plano individual, a avaliação, o plano individualizado e, principalmente, trabalhar a base, que é o tônus, ajuda muito no prognóstico da ponta de pé.